Olá, turma! Na nossa aula de hoje, vamos relembrar o que nós já estudamos sobre poliedros. Acompanhe o resumo que eu fiz das páginas 38 a 46 do livro didático. Então, vamos lá! Poliedro são figuras geométricas espaciais cujas faces são todas planas. Um contra-exemplo disso é quando a gente tem uma estrutura espacial com alguma face curva. Daí a gente passa a chamar de corpos redondos. Os poliedros classificam-se em convexos e não convexos. Dos convexos, a gente tem como validade a relação de Euler, que relaciona o número de vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. Lembra, tá, pessoal? Essa relação ela não é válida para os poliedros não convexos, tá? Dentro dessa ideia, dentro da definição de poliedro convexo, a gente tem os poliedros regulares e os poliedros de Platão. Para ambos, a relação de Euler é válida. Vamos falar rapidamente aqui o que são poliedros regulares. A regularidade vem de mesma medida, tá? Característica de poliedros regulares. Os polígonos que formam chamadas de faces são regulares e congruentes, ou seja, cada face ela tem todos os lados iguais e todas as faces são iguais. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo, que é um tetraedro. Um tetraedro é uma figura espacial formada por 4 triângulos equiláteros. Aí eu trouxe como exemplo aqui para vocês a molécula de gás metano. E aqui ao lado vocês podem visualizar o meu tetraedro e como ele é na planificação. Tá? Então perceba quando ele está abertinho aí, são 4 triângulos que se fecham para montar aí a nossa estrutura do tetraedro. Segundo poliedro regular, é um hexaedro regular, ou seja, nós temos 6 faces que são quadrados, o nosso famoso cubo. Terceira estrutura regular, octaedro. Octa, o prefixo de 8, então 8 faces triangulares, triângulos equiláteros que juntos formam essa estrutura que vocês estão visualizando aí. Dodecaedro. Dodecaedro é um poliedro de 12 faces pentagonais. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui de um dado, cada face dessa tem 5 lados. A gente chama isso de pentágono. Então, eu tenho 12 pentágonos nas laterais aí desse dodecaedro. E a nossa última figura regular, são só 5 mesmo, tá, pessoal? Comprovadamente, poliedro regular, apenas 5. E o último é o icosaedro. Ico, prefixo de 20. 20 faces triangulares. 20 triângulos equiláteros formam essa estrutura aí relativamente complexa. Poliedros de Platão é um conceito um pouco mais geral que poliedro regular. Ele precisa satisfazer essas 3 propriedades que eu coloquei aqui. Primeiro, todas as faces devem possuir a mesma quantidade de lados. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu tenho uma face triangular, todas as outras faces devem ser triangulares também. Se eu tenho uma face pentagonal, a minha figura deve ser toda estruturada por pentágonos. Outra característica, de todos os vértices devem concorrer a mesma quantidade de arestas. Então, se tu olhar para um vértice em um cantinho da tua figura, percebe quantas arestas estão saindo dali. E em cada vértice tu tem que ter exatamente a mesma quantidade de arestas. E a terceira, a relação de Euler deve ser válida. Só porque é um poliedro convexo, já tem que ter validade essa última relação aqui. Todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês um tetraedro. Esse tetraedro é um poliedro de Platão, porque todas as faces são triangulares. Se vocês olharem cada vértice aqui, está saindo 3 arestas. Então, aqui sai 3 e aqui também sai 3.
e aqui também, tá? De cada vértice sai sempre a mesma quantidade de arestas. E se vocês forem fazer a relação de Euler aqui, vai bater. Entretanto, esse tetraedro não é um tetraedro regular. Visivelmente, essa base ela é bem menor em relação às minhas laterais. Então, a gente tem uma pirâmide bem alongada. Esses triângulos não são todos iguais em medidas. Portanto, ele é um poliedro de Platão, mas não é regular. E aqui um outro exemplo bem típico, a gente vai lidar bastante com essa figura aqui, também chamada de paralelepípedo, né? Todas as faces, ela tem a mesma quantidade de lados, são 4 lados sempre, mas essas medidas não são todas iguais, por isso é um poliedro de Platão, mas não é regular. Agora, das definições que a gente já viu, que vocês inclusive já haviam anotado no caderno de vocês, nós já fizemos atividades da página 46, as questões 4, 5, 6 e 7. Agora eu preciso que vocês terminem essa bateria de exercícios, fazendo no caderno de vocês as questões 8 e 9. A propósito, para a questão 9, vocês podem olhar essas duas diquinhas aqui que o livro coloca na mesma página, tá? A quantidade, a somatória dos ângulos e aqui um exemplo feito para ajudar vocês aqui com essa questão 9. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês, tá? Até a próxima aula.